E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Lari Narras. Hoje eu quero falar com vocês sobre os aspectos astrológicos da semana do dia 6 de junho ao dia 12 de junho. Antes da gente começar, eu quero falar com vocês sobre alguns aspectos astrológicos que estão rolando no céu, que vai ser importante para complementar algumas coisas que eu vou falar aqui dos aspectos semanais. Primeiramente, o Sol está no signo de Gêmeos. Quando o Sol passa pelo signo de Gêmeos, ele ativa a nossa casa do mapa astral, em que nós temos o signo de Gêmeos, que sempre é a casa do nosso mapa astral em que a comunicação e a expressão está presente. Troca de informação, os estudos, a variação, o movimento está presente. Então, o Sol iluminando essa área do nosso mapa astral, o Sol iluminando o signo de Gêmeos, traz essa força de expressão da nossa verdade. A gente fica com a vontade de colocar a nossa voz em movimento, de falar o que a gente pensa, de agregar conhecimento, agregar informação. Então isso é um movimento geral ao longo do mês que a gente está sentindo ali, desde o finalzinho de maio até mais ou menos metade agora de junho, antes do Sol ingressar no signo de Câncer. Outro fator muito importante que está rolando no céu nesse momento é Mercúrio, que estava retrógrado até então, e hoje mesmo ele ficou direto. Hoje, no caso, eu estou gravando no dia 3 de junho. Então, ele vai continuar direto. A gente tá no período sombra aqui de Mercúrio, né? Quando ele fica direto, a gente demora aí ainda alguns dias, uns 5 dias, uma semaninha, até o Mercúrio ficar realmente no seu movimento natural. Ele ainda está dando uma leve desacelerada para acelerar de novo. Então, nesse período de 5 dias, que vai pegar um pouco dessa semana, a gente vai sentir alguns eletrônicos dando uma última falhadinha, algum problema na internet, alguma falha de conexão. A gente vai perceber essa parte de tecnologia ainda um pouco empacadinha, para daí seguir direto. Também a gente vai perceber vontade de expressar algumas coisas que não foram ditas ainda nesse período de Mercúrio retrógrado, que talvez você sentiu vontade, isso aí ficou no segundo plano, e que agora essa última velocidade aí de Mercúrio vai colocar essas coisas para fora. Então a gente vai ver que vai ter alguns aspectos essa semana que vão reforçar isso. Um outro fator muito importante é que Saturno ficou retrógrado no dia 4 de junho. Ele fica retrógrado muitas vezes, né? Mas essa retrogradação vai ser um pouco especial porque tá ativando algumas questões de aquário. A gente tava ali passando desde fevereiro com algumas ativações tensas de aquário, né? A gente tá com os planetas em touro, então esse planeta ficando retrógrado em aquário vai dar um leve desconforto para quem tem planetas em signos fixos, tá? Essas pessoas vão tender a sentir mais. Signos fixos são Touro, Escorpião, Leão e Aquário. Saturno ficando retrógrado em Aquário, no geral, vai afetar muito essa questão de que tipo de padrões a gente ainda não tá conseguindo quebrar. E por que a gente não tá conseguindo quebrar? Então, Saturno retrógrado vai voltar nessas questões e vai fazer a gente destrinchar, olhar, suar um pouquinho em cima disso aí, passar uns nervosinhos pra gente conseguir finalmente superar essas questões, porque Aquário quer a mudança, Aquário quer a inovação, e Saturno traz essa questão das vísceras, assim, de que é difícil, de que a gente precisa colocar um pouco de energia, um pouco de esforço nisso aí, né? E se a gente não colocou até agora, Saturno retrógrado vai fazer a gente sentir esse movimento. Então vamos lá para segunda, dia 6 de junho. A Lua inicia a semana crescente, então é uma energia de forças se manifestando, é uma energia de dentro para fora. A gente está com vontade de crescer, a gente está com vontade de expandir, a gente está com vontade de abrir o nosso campo, abrir esses horizontes energéticos internos e emocionais que a gente possui. A Lua vai ficar crescente em Virgem, então onde a gente vai estar com vontade de expandir a nossa energia emocional? Na nossa parte de organização, na nossa parte de centramento, de análise de processos, de resolver problemas. Como a Lua fala sobre as nossas emoções, a gente vai estar com uma vontade de resolver a nossa vida emocional. De analisar as nossas emoções, de observar cada emoçãozinha que aparece, a gente vai ficar com um olhar realmente mais racional e mais analítico para isso. E tá tudo bem, é o processo dessa lua. O que é muito legal para esse período de lua em Virgem? Cuidar da sua saúde, organizar a sua rotina, sabe? Planejar a alimentação da semana, focando numa alimentação mais leve, mais saudável, porque Virgem adora isso, Virgem é super fitness. Então essa parte toda de rotina e de saúde fica em ênfase para essa semana, se vocês quiserem começar a semana no gás. Essa lua em Virgem dá energia para isso. Dia 7, terça-feira, a Lua vai começar o dia pela manhã, né? Vai ser uma manhã muito leve, a gente vai começar o dia com ela fazendo um aspecto harmônico, um trígono
com a Vênus em Touro, então são duas energias de terra se ajudando. A Vênus em Touro fica muito confortável, é uma Vênus que nos permite acessar os nossos sentidos, o nosso prazer, a nossa percepção das nossas sensações, sabe? De sentir um cheiro bom, de ver uma coisa bonita, de vestir uma roupa gostosa, sabe? De ter essa coisa do toque com o outro. Então a Lua em Virgem vai aumentar essa percepção, né? Quando ela faz esse trígono com a Vênus em Touro. A gente vai ter aí a oportunidade de também se conectar mais romanticamente para quem está no relacionamento. Essa questão do prazer vai ficar em alta, da intimidade, da estabilidade com o outro, da gente poder se perceber mais no sentido também com o outro, né? Mas, no caso do amor próprio e do autocuidado, também tá perfeita para fazer seus rituais de autocuidado. Eu, particularmente, tô associando essa Vênus em Touro muito com comida, em a gente fazer comida gostosa, sabe? A gente mexer na comida, eu tô adorando cozinhar, adorando mexer nas coisas assim com a mão, sabe? Comer, pegar uma panqueca e comer com a mão. Eu sou taurina mesmo, né? Eu adoro essas coisas, das experiências sensoriais. Olha só, baixou até italiana. Mais tarde, 11h30 da manhã, a Lua vai formar um aspecto positivo com Urano. Então aqui a gente tem uma oportunidade muito legal de sair da nossa rotina. Se você não quer sair da rotina porque a Lua em Virgem tá pragmática, então o que é legal é você resolver questões rotineiras de uma forma diferente, de uma forma inovadora. Você olhar sobre um outro ponto de vista para essa questão, porque o Urano é isso, né? O Urano é você sair da caixa, fazer as coisas diferentes, né? Então, também ouvir opiniões diferentes da sua nesse dia, você vai perceber que você vai ter uma tendência a crescer mais, a escutar mais um outro ponto de vista do que normalmente a gente escuta, né? Normalmente a gente vai ficar mais centrado em fazer as coisas do jeito que a gente já está acostumado a fazer. Com esse posicionamento, é para ser o oposto disso. É pra gente sair um pouco da nossa zona de conforto. Início de tarde começam as tensõezinhas, a Lua vai formar uma quadratura com o Sol, então a gente vai ter aqui um conflito entre razão e emoção, a gente vai estar um pouco irritado, um pouco estressado, principalmente com questões que não estão saindo conforme o planejado. Diferente do posicionamento anterior de a gente buscar soluções inovadoras, aqui a gente vai perceber que as coisas que a gente organizou e que a gente planejou estão indo diferente por alguma razão, mas quando é o Sol, normalmente isso tem alguma razão de ser, não é por acaso, né? Então, só respeita o processo, entende que se não tá saindo do seu jeito é porque não era pra sair, porque dessa forma talvez vai ser mais construtiva pra você. A nossa vitalidade, a nossa força de vontade vai estar um pouco mais enfraquecida, então tenta não se forçar energeticamente e fisicamente também. Dia 8, quarta-feira, a gente inicia o dia com a Lua fazendo uma oposição com o Netuno em Peixes, então a gente começa um dia um pouco disperso. Na verdade, esse posicionamento vai acontecer às 3h44 da manhã, então pode ser que afete o nosso sono, então não se surpreenda se você tiver um sono muito agitado, muitos sonhos, ficar acordando. É normal, principalmente quando é uma oposição, né? A conjunção já torna um pouco mais fácil, né? São sonhos mais leves, sonhos mais profundos, mas aqui com a oposição a gente pode ter uma tendência a estar sendo influenciado energeticamente durante o nosso sono, principalmente por causa desse horário, né? Quando a gente acordar, esse posicionamento ainda vai estar acontecendo, então cuidar com a confusão, dispersão. O que eu sugiro é no dia anterior você ter uma to-do list certinha, fazer checklist das coisas que você precisa fazer pro dia seguinte, para você não esquecer de nada. E para você se manter nos prazos que talvez você tenha para fazer, né, nos seus compromissos, horários, porque você pode acabar se perdendo. Um lado bom desse aspecto é que ele abre muitas janelas para ideias novas e inspiração. Então, se você ficar bem antenado na sua intuição, com certeza essa inspiração, esse movimento criativo vai acontecer. Às 6h55, a Lua vai formar um aspecto harmônico com o Mercúrio, então a comunicação fica mais aberta, apesar de Mercúrio estar em Touro e ainda estar acelerando lentamente, então a gente vai perceber que não é a comunicação falada, a gente vai estar com o desejo de se expressar. E a forma que eu vejo mais construtiva de aproveitar esse aspecto, que é em terra, é escrevendo. É você colocar no papel, escrever, pegar uma caneta e realmente escrever as suas ideias, os seus pensamentos. Você vai perceber que isso vai trazer muito mais clareza para as suas ideias, que por causa de Netuno podem estar um pouco bagunçadas, um pouco emaranhadas. Então esse posicionamento ajuda a aterrar um pouco esses pensamentos. Ainda no dia 8, quarta-feira, a Lua vai fazer um aspecto positivo com Plutão às 9 da manhã, então a gente vai ter aí um dia, um final de tarde aí muito leve, no quesito emocional, porque a gente vai estar transmutando algumas emoções. Não é leve no sentido de harmônico, gente, é leve porque a gente vai sentir assim, que a gente consegue colocar pra fora algumas coisas, sabe? Essa sensação de limpar,
Sabe? Quando a gente tá, tipo, muito engrenhado de coisa, daí a gente limpa aquilo ali, sabe? E solta tudo pra fora. É isso. É isso que essa lua vai dar a oportunidade de fazer, esse aspecto com Plutão. Só que como é um trígono, isso é de forma harmônica, isso é de uma forma mais fluida. Então aproveitem esse aspecto até para aproveitar essa energia virginiana de terra e aproveitar o aspecto da escrita. Escrevam essas emoções, coloquem para fora algumas emoções que não estão fazendo bem, que estão impedindo nesse movimento crescente, esse movimento expansivo. Tá? Meio-dia e 22, a Lua vai ingressar em Libra e aí a gente vai ter movimentos de harmonização, uma coisa que eu sempre falo aqui nos meus vídeos. A Lua em Libra não necessariamente vai ser um movimento 100% leve, que as coisas estão super leves e nossa, tudo na paz, no amor. Não. Uma coisa que eu aprendi é que muitas vezes para harmonizar, primeiro tem que desarmonizar. É como se primeiro desse um choquezinho para depois encaixar e harmonizar aquela situação, para depois encaixar e ficar fluido. Então, não estranhem se a Lua entrar em Libra e vocês perceberem que as coisas estão estranhas, que você tá estranhando alguém, que você tá com vontade de, sabe, se defender de alguma situação, de brigar com alguém, ou alguém tá assim, te cutucando. É porque às vezes precisa haver esse cutuco para as coisas aparecerem e virem à tona para finalmente conseguir harmonizar. Às 9h25 da noite, a Lua em Libra vai formar uma oposição com Júpiter em Áries. Então aqui a gente tem que cuidar muito, muito, muito com exageros, com egoísmo, né? Com a gente ficar esquecendo da vontade do outro e colocar as nossas vontades assim, como se a gente fosse soberba, né? Cuidar muito com esse lado soberba, com esse lado da falta de humildade. O Júpiter em Áries tem esse ladinho sombra, né? De se achar muito o melhor. Então aqui temos que cuidar, tá? Com esse ego inflado. A Lua em Libra tá apontando para isso justamente pra gente prestar atenção, né? Que não é só o nosso que vale. O outro também está na nossa frente, a gente tem que olhar para isso, a gente tem que mediar, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Acho que o negócio aqui é a gente buscar o equilíbrio, né? Nem fazer demais pelo outro e nem só olhar pro próprio umbigo. Então é achar esse ponto que une os dois, né? Porque estamos todos conectados. Dia 9, quinta-feira, pela manhã, os ânimos podem estar um pouco tensos, então é um aspecto bem delicado que a gente tem que tomar cuidado. Que é a Lua em Libra formando uma oposição com o Marte em Áries, com o guerreiro no signo do guerreiro. Então aqui é realmente uma receita de bolo para explosões, para tensões, para irritabilidade. O que acontece nessa oposição? A gente pode ter a sensação de que o outro está nos acusando e a gente vai ter que se defender. É isso que vem, o guerreiro está 100% ativado e olhando para o outro, né, que é Libra. Aqui a gente pode ter a tendência, a necessidade de se impor em alguma situação, a vontade de se impor principalmente. Às vezes a gente nem precisa, mas a gente vai ficar com vontade de se impor, de se colocar, de firmar o nosso terreno, de firmar alguns limites também. Então isso aqui pode ser importante e construtivo se a gente souber aproveitar a energia. Por um outro lado, levar as coisas pro pessoal não vai ser nada construtivo. Então aqui a gente tem que ter muita consciência dos movimentos que a gente vai fazer, principalmente na manhã. Tá? No final do dia tende a aliviar. 11 horas da noite, a Lua vai formar um trígono com Sol em Gêmeos. Então, 2 signos de ar. Então, cara, agora aqui a gente vai poder respirar. Essa tensão vai ficar ao longo do dia, tá? Essa oposição. Vai pegar um pouco da oposição ali de Júpiter que eu falei e a oposição de Marte. Então, a sensação de que o outro está contra a gente vai ficar forte. Temos que tomar cuidado para não ficar escutando os diabinhos falando no nosso ouvido. Porque no final do dia, a energia de ar traz harmonia na troca, na comunicação, na expressão. Parece que temos a oportunidade de ter conversas mais ricas, conversas empáticas, conversas que trazem insights, né? A troca de informação e de conhecimento aqui fica rica também. Dia 10, sexta-feira, a gente começa o dia com a Lua fazendo um aspecto harmônico com o Saturno já retrógrado em Aquário. A gente pode estar com uma sensação de muita responsabilidade, de disciplina, de colocar esforço em algo que vai trazer uma visão maior do todo, né? Do que a gente precisa mudar, do que a gente precisa resgatar, do que a gente precisa quebrar de padrões dentro de nós mesmas. Lembrando, né, aquele posicionamento que eu falei lá no início de Saturno retrógrado em Aquário, é isso que vai estar sendo ativado. Emocionalmente, a gente pode sentir como se a gente tivesse que cumprir algum papel, né? Ser correta com relação a alguma tarefa. Aí você vai ter que ver na sua rotina o que você tem que cumprir nesse dia. Mas você vai estar com uma sensação um pouco de cobrança com relação a isso, mas nada muito pesado. Na verdade, é para ser leve, por causa do trígono. Mas sempre lembrando que Saturno pode ativar um crítico interno um pouco desconfortável, né? Então, cuidar com essa cobrança exagerada e com um crítico interno muito exagerado, se ele aparecer. Espero que não. Às 2h30 da tarde, a Lua forma uma quadratura com Plutão, e aqui a gente tem que tomar muito cuidado para não se forçar
energeticamente, fisicamente, emocionalmente, cuidado com quem você compartilha sua energia, cuidado com quem você é vulnerável, porque eu sou a maior fã da vulnerabilidade quando a gente é vulnerável com quem a gente merece. Quando a gente se expõe para pessoas que não merecem essa vulnerabilidade, essa exposição, essa abertura do seu coração, aí essas pessoas acabam roubando um pouco a nossa energia e aí não é legal. Então aqui a gente tem que tomar cuidado com o ambiente, né? As pessoas que a gente troca certas informações. Às 5h41 da tarde, a Lua vai entrar em Escorpião e aí as emoções vão começar a aparecer. As emoções ocultas do longo da semana, principalmente, na verdade, dos últimos 30 dias, né? Da última vez que a Lua esteve em Escorpião, que foi no eclipse, 15 de maio. Então, as emoções ocultas que foram trabalhadas ao longo desse período começam a surgir à tona e começam a vir para fora para serem ressignificadas, para serem observadas. E é como se essas emoções, a transformação que ocorreu nesse período, agora te dá uma sementinha para você crescer algo, porque a lua é crescente. Então, a gente tem essa oportunidade aí de um crescimento, de uma expansão, de uma abertura de caminhos, de alguma forma, uma oportunidade também, que depende muito de você permitir essas emoções aparecerem e você trabalhar em cima delas, né? Às 6h21, Mercúrio vai fazer um aspecto harmônico com Plutão, então isso reforça essa energia escorpiana, a gente vai estar também com vontade de expressar algumas emoções para que elas vão para esse universo e se limpem, né? E sejam realmente transformadas em uma energia positiva. Então, é o momento de ter conversas profundas aqui? Com certeza. Sábado, dia 11, a Vênus em Touro vai formar uma conjunção com Urano em Touro. É uma conjunção um pouco engraçada, porque Touro é um signo conservador, persistente, estável, muito calmo. E aí Urano cai nessa conjunçãozinha para mostrar assim, de calmo não temos nada. E isso vai afetar as nossas relações e a nossa relação com o nosso prazer, com o nosso amor próprio. Então, é o maior momento para você sair de algumas teimosias dentro do seu relacionamento, sair da zona de conforto, olhar alguma situação dentro do amor de uma forma diferente, né? Tentar inovar dentro do relacionamento aqui vai ser muito legal, mas aprender principalmente a lidar com as diferenças entre você e o outro. Isso aqui vai durar um tempo, esse aspecto, tá, gente? Então é um processo aí para ser trabalhado ao longo de umas 2-3 semanas, tá? Ao mesmo tempo que esse aspecto acontece, a Lua em Escorpião vai formar uma oposição com esse mesmo aspecto, né? Vai formar uma oposição com a Vênus e com o Urano. Então, cara, é um dia que não vai ter estabilidade, não existe estabilidade nesse dia. A gente vai perceber as emoções vindo da flor da pele, as pessoas falando coisas sem sentido pra ti, que vai te causar algum insight, mas não faz sentido porque aquela pessoa falou aquilo pra ti. Coisas saindo totalmente fora do planejado. A gente vai perceber que, cara, a energia aqui é pra você literalmente sair da sua zona de conforto. Então, se permita. Por Escorpião está ativo, ele realmente quer que você entre um pouco nesse caos, para você achar aquele ponto de paz, aquele ponto taurino estável no meio do caos. Dia 12, domingo, a Lua começa o dia fazendo um trígono com Netuno em Peixes, que a intuição fica muito forte, fica muito aumentada. A gente vai ter essa sensação de sincronicidade, conexão com o outro, de empatia com o outro, de sentir a energia do outro. Então, por conta disso é legal cuidar da sua energia nesse dia, tentar ter um dia mais leve, um dia mais talvez até introspectivo, para você conseguir talvez pegar essa energia netuniana de conexão e se conectar com os sentimentos que vieram à tona ao longo da semana. E aí, às 7h30 da tarde, a Lua ingressa em Sagitário e a energia fica totalmente expansiva para fora, focando nas metas, focando nesse desejo de se aventurar para alcançar essas metas, no desejo de sair da mesmice e ver o que está escondido ali fora, o que você pode alcançar ali fora. Então a gente fica com uma energia muito mais corajosa, uma energia de fogo totalmente corajosa e voltada para mudanças, né? Então a gente vai iniciar a próxima semana, ali a partir do dia 12, totalmente focado nessas mudanças. E aí vamos chegar perto da nossa lua cheia em Sagitário, que vai ocorrer na semana que vem, dia 14, que é uma lua cheia linda, falando totalmente sobre conquistar os nossos maiores sonhos e objetivos. Esses foram os aspectos da semana, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de deixar o seu like e também deixar um comentário, porque eu gosto muito de saber a opinião de vocês sobre os meus vídeos. Até a próxima, um beijo!